Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Música Deixa-me Viver. Do nada vinha existir, brevemente meu corpinho vai surgir. Só tem um mês que apareci, mamãe não sabe ainda que eu estou aqui. Seguro estou no novo lar, penso que daqui ninguém vai me expulsar. Por 9 meses vou ficar, meus dedinhos já começaram a formar. Hoje ouvi mamãe dizer que não vai deixar mais a barriga crescer. Um meio louco vai achar, pra que eu nunca mais volte a lhe incomodar. Mamãe, deixa-me viver. Oh mamãe, à luz quero nascer, teu rosto contemplar, tuas mãos a me embalar, contigo quero rir. Mamãe, deixa-me viver. Oh mamãe, à luz quero nascer, teu rosto contemplar, tuas mãos a me embalar, contigo quero rir, brincar, chorar, sorrir, dormir. Mamãe não ouviu o meu clamor, agora vou sofrer uma terrível dor. Papai do céu, vem perdoar a minha mãe que tanto aprendi a amar. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo. Possamos, mais uma vez, no esforço coletivo, de levarmos os nossos pensamentos e as nossas mentes em vibrações harmoniosas de paz, de alegria, de esperança, de fé, estendermos o nosso amor aos espíritos que foram abortados, aqueles que foram rejeitados para a vida terrena, para que possam ser amparados pela espiritualidade amiga, para que possam se refazer, para que possam, Senhor Jesus, perdoar e que possam ter paciência para a nova oportunidade de reencarnação que os espera. Que possam sentir o nosso carinho, a nossa compreensão, envolvendo-os com muito amor, para que possam superar este momento difícil.
Mas também, Senhor Jesus, não desampare às mães e aos pais que tomam tais decisões, ainda ignorantes muitas vezes das leis sublimes do amor, da fraternidade, da solidariedade, de causa e efeito, para que a tua misericórdia, que é infinita, possa também os envolver para o momento oportuno de resgate desses deslizes. Possamos então, Senhor Jesus, mais uma vez, nesta noite, nos envolvendo na doce harmonia do teu amor fraternal e incondicional por todos nós, ainda tão imperfeitos neste orbe tão conturbado. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Esteja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos irmãos e queridas irmãs do Ideal Espírita, estamos aqui juntos mais uma vez para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje, dia 8 de março, dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, trazemos esse tema que fala ao coração de todas as mulheres e também dos homens. Nós pedimos a Jesus que possa nos abençoar nesse momento para que a gente traga a mensagem de forma clara para o entendimento de todos e para o nosso esclarecimento. Faremos então a prece e depois iniciamos o estudo sobre os espíritos que sofreram aborto e espíritos abortadores. Divino amigo Jesus, pedimos a tua bênção para esse momento, em que, reunidos em teu nome, estudamos a doutrina espírita, conhecemos um pouco mais das leis divinas ou leis naturais. Ajuda-nos, Mestre amado, a termos o entendimento, a termos a firmeza, a coragem de prosseguirmos no nosso caminho evolutivo. E aos mentores que estão conosco a cada instante da nossa caminhada, nós só temos a agradecer. Pedimos, Jesus, também pelos irmãos do plano espiritual que se encontram ainda necessitados de luz, de consolo, de orientação. Somos todos irmãos, necessitando de caminhar na escala evolutiva. Que possamos aprender com teu Evangelho, Mestre, a nos amarmos verdadeiramente. Ser conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Nós apresentamos aqui a imagem de uma fecundação. Temos aqui um espermatozoide, ou vários espermatozoides, mas apenas um vai atingir o óvulo. E esse é o momento da concepção, momento no qual um espírito se liga à formação da criança que vai nascer. Então, vamos seguir juntos para entendermos esse mecanismo. Também vamos ver o que as leis dos homens falam sobre o aborto e a doutrina espírita esclarecedora para nós. Espíritos abortados e abortadores. Aqui nós temos essa imagem belíssima. É uma animação de um feto abrigado no ventre da mãe, né, no útero. E para a nossa atitude em relação à vida,
a prática do aborto ou não, se não tivéssemos a doutrina e se ainda não tivéssemos o Evangelho, já bastaria o conhecimento que chegou até nós através de Moisés. Não matará. Que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Já temos aqui essa diretriz segura, certa, né, de Deus para todos nós. Não matará. Mas o homem coloca em questão quando que a vida começa. E, muitas vezes, luta pela legalização desse ato, que é o aborto, ou também infanticídio, porque desde que há vida, se há a morte ou o assassinato, há essa infração à lei divina. Nós vamos ver aqui que o aborto tem outra implicação, porque o aborto significa o corte que se dá, aquele processo de vinda de um espírito aqui para a Terra. Nos ensinou Jesus, através do seu diálogo com Nicodemos, que está em João, capítulo 3, versículo 7. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essas diretrizes já seriam suficientes para um posicionamento seguro de todos nós em relação ao amor. Mas o que diz a lei? A lei no Brasil admite que a vida começa na concepção. Então, estamos falando da lei civil, a lei dos homens. A própria lei dos homens, no nosso país, admite que a vida começa na concepção. Por quê? No artigo 2º do Código Civil Brasileiro, encontra-se os direitos do nascituro, indicando que, após a concepção, aquele ser que virá a ser uma criança, né, depois de completada a gestação, já é um sujeito de direito. Ele já tem direito, desde a concepção. A nossa lei, ela prevê isso no Código Civil Brasileiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê isso, porque fala da proteção do embrião desde a concepção. Então, indicando aí que esse momento da concepção, que nós vimos a imagem ali, que o espermatozoide encontra o óvulo, já há ali um embrião e esse embrião já deve ser protegido. Estamos falando da lei dos homens. E a nossa Constituição Federal indica que a vida inicia-se na concepção. Então, tudo corre bem enquanto nós estamos nas leis vigentes da nossa população, da nossa sociedade aqui no Brasil. No momento, é isso que nós encontramos na lei. E está totalmente de acordo com o que a doutrina espírita traz. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Kardec elabora essa pergunta aos espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? E eles respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante que a criança vê a luz. Então, aqui nós temos a nossa brilhante doutrina espírita, que nos clareia, né, o caminho. Em concordância, então, que a vida ela vai começar quando o espírito se une àquela junção de óvulo fecundado por um espermatozoide. É naquele momento, no instante da concepção,
que o espírito se liga àquele corpo que vai se formar, através de um laço fluídico. Estudando o espiritismo, nós aprendemos que esse laço fluídico tem um nome, é perispírito. É o perispírito que se liga àquela formação no momento da concepção. Muito bem. Ainda em relação às leis, né? O Código Penal brasileiro prevê o seguinte: o aborto é legal em 3 situações. Primeiro, quando de risco para a gestante, o que está em concordância com a questão 359 do Livro dos Espíritos, porque lá Kardec pergunta sobre o aborto e os espíritos superiores vão esclarecer que é preferível manter a vida que já existe, se existe risco para a vida da gestante, né? Mas nós podemos também já compreender dessa situação que a ciência e a medicina avançaram muito de lá para cá, né? De 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, para cá, a medicina já avançou muito. Então, os casos de uma gravidez trazer risco de vida para a gestante são muito raros. E se existem, são contornáveis, né? Mas essa questão no Código Penal brasileiro está em concordância com a questão 359 do Livro dos Espíritos. A outra situação, que desde 2014 passou a ser lei, o aborto é legal no caso de estupro. Então, o que a doutrina espírita, nesse caso, esclarece e também recomenda? Mesmo nesses casos, quando a mulher é violentada e dali surge uma gravidez, ela deve ser estimulada a levar essa gravidez até o final. Porque durante aquele período da gestação, ela pode se afinizar com aquele espírito que está reencarnando e decidir ficar com ele, como mãe, e criá-lo, né, como filho. Ou, se isso psicologicamente for demais para essa mulher, para essa mãe, que ela ponha essa criança para a adoção, no caso do estupro. Então, essa é a recomendação. Nem no caso do estupro, as leis divinas, que nós entendemos, sabemos que está na consciência de todos nós, ela também indica que nós devemos colocar em primeiro lugar a vida e não fazer o aborto desse feto que veio em consequência de um estupro. A outra situação em que o aborto é legal no nosso país é o feto anencéfalo, ou seja, a criança que nasce sem o cérebro, né? Então, durante a gestação, a formação daquele corpinho, não se forma o cérebro. Então, desde 2012, é lei no país que a mãe, né, os pais que assim decidirem, podem fazer o aborto, né, antes que a criança venha à luz, pelo feto não apresentar o cérebro. Para essa situação, nós, ao fazer o estudo sobre o aborto, procurar anencéfalos, encontramos 2 vídeos que circulam na internet contando histórias de crianças anencéfalas que sobreviveram por 1 ano e por até 2 anos. Tem um vídeo muito bonito que se chama Flores para Marcela, que é o nome dessa criança que viveu por 2 anos. Ela chegou a comemorar aniversário de 2 anos. A mãe tinha um extremo amor por essa criança anencéfala. Então, é possível, é viável a vida ali. E mais do que isso, há um espírito ali, mesmo a criança sendo anencéfala.
Então, mesmo que ela nasça, respire e em seguida desencarne, houve ali um processo importante para o espírito. E também a prova para esses pais. Então, a doutrina espírita, o conhecimento trazido pelo espiritismo, também não recomenda o estupro em casos de fetos anencefálicos. E se os amigos quiserem assistir esse vídeo, procurem sobre a criança anencefala, né? Façam a busca na internet, vocês vão encontrar. Tem um outro que eu não vou me recordar o nome do vídeo, mas é uma outra menininha também, sobreviveu mais de 1 ano. E essa Marcela foram 2 anos. Chama Flores para Marcela. Vocês vão ver que emocionante, que lição que nós aprendemos ali. Atualmente, está em discussão no STF a questão da microcefalia. O que quer dizer? A microcefalia está ligada ao anencefalo, porque as crianças que nasceram ou que foram geradas de uma mãe que estava infectada pelo Zika vírus, que houve grande número de infectados, né, há alguns anos atrás, e foi constatado que esse vírus causava a anencefalia nos fetos, né, ou então o retardo, não nascia sem o cérebro totalmente, mas nascia com o cérebro diminuído. Então, essas crianças estão vivas, né, muitas delas ainda sobrevivem. A vida ali. Mas, infelizmente, no STF, essa discussão já aconteceu ano passado e outras podem estar acontecendo agora para a liberação ou legalização do aborto. Porque alguns partidos políticos apresentam projetos pela descriminalização do aborto, feito por decisão da mulher até o 3º mês de gestação. Então, há uma situação gritante, brutal, que deve ser combatida, né? Então, nós oramos para que isso não aconteça, mas também nós, espíritas, devemos ser multiplicadores deste conhecimento sobre o que significa uma gravidez. Que ali há um espírito completo. Ele não está se formando ali junto com o feto. Ele já existia antes, com sua memória, com seus sentimentos, com a sua história. Ele apenas vai se ligar àquele embrião para vir a nascer novamente. Mas é um espírito que está ali. Então, essa decisão da mulher é muito questionável. Sigamos, então. Essas são as situações do aborto legal no nosso país. Atualmente, mulheres pleiteiam a legalização do aborto sob o pretexto de autonomia reprodutiva e também com a justificativa de que milhares morrem por falta de atendimento médico adequado. Elas pedem gratuidade e legalização. Esses movimentos atingem diversos países, inclusive a América Latina, que próximo de nós, alguns países já liberaram a prática do aborto até os 3 meses, né? Falando de autonomia reprodutiva, nós não encontramos muito nexo na questão do aborto como autonomia reprodutiva. Ter autonomia sobre a sua própria reprodução é usar métodos anticoncepcionais, né? A não ser naquele caso do estupro, que nós já citamos, em que a mulher foi obrigada, sob violência, a praticar um ato, não há essa justificativa de autonomia reprodutiva. Se não quer reproduzir, ou não vai fazer o sexo, ou se fizer, vai fazer com os métodos anticoncepcionais. Isso é lógico. Nesse ponto, a ciência também avança e já avançou muito, né? Então, olha aqui o que nós colocamos, né?
existem métodos seguros e acessíveis de controle de natalidade. Nós estamos no século XXI. Né? Então, esse argumento dessas mulheres que lutam pela legalização não tem um fundamento sólido. E dizer assim, meu corpo, minhas regras. Sim, se é até o momento em que se trata da autonomia reprodutiva, em que não há uma gravidez. Né? É antes de um momento de uma gravidez. Aí eu decido se vou ter filhos ou não. Né? E as regras são minhas. Se eu não quero um relacionamento íntimo, eu não vou ter. Nisso tudo as mulheres estão corretas. Mas usar esse termo para legalização do aborto é um erro. Não se justifica. Né? E a falta de atendimento médico adequado é a mesma coisa. Né? Não se engravida se se usa métodos anticoncepcionais. E para isso, o próprio serviço público já atende a população, né? Porque esses movimentos que atingem diversos países, é um movimento até com um grande número de mulheres, pede pela gratuidade, elas querem que o Estado assuma as despesas. Também não se justifica, né? O Estado já oferece os métodos contraceptivos seguros. Então, a gente assiste as notícias na TV e lamenta aquele momento de legalização do aborto, né? Um país aqui da América Latina há pouco tempo. É chocante ver aquelas mulheres emocionadas porque o aborto foi autorizado. Né? A gente lembra mesmo de Jesus. Perdoe, porque não sabem o que fazem. Não sabem, diante da lei divina ou natural, o crime que elas estão cometendo. E também tudo que elas estão perdendo, né? Em amor pelo ato da maternidade e de ser mãe. Então, Kardec, na doutrina espírita, o livro dos Espíritos, ele vai perguntar, questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Qualquer. Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, o corpo, ele é apenas um instrumento para que uma alma ali se ligue e venha passar pelas provas que ela precisa passar. Então, a encarnação de um espírito, nós sabemos, ela não acontece uma vez só. Né? Nós somos espíritas, um dos primeiros princípios é a reencarnação. O espírito vai voltar. Se ele vai voltar, ele já existe antes da concepção. E a gravidez, aquela vida que ele vai ter, é a oportunidade dele passar pelas provas que vão permitir que ele se quite com o passado e evolua, construa um futuro. Então, está bem explícito aqui. A pergunta coloca a palavra crime e a resposta confirma. Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Em qualquer fase que seja, o aborto é crime pelas leis de Deus. Então, aqui nós temos algumas imagens também de um óvulo sendo fecundado, é apenas um espermatozoide que consegue essa proeza, e temos a foto também de
de uma fase do processo de uma inseminação artificial. Tá? Bastante interessante, porque mesmo sendo uma inseminação, é um espírito ligado ali no momento em que o óvulo é fecundado. Né? E aqui uma fotinho já de um bebê numa das fases, né, do embrião, formando o corpo. Falar de gestação é falar de reencarnação. Então, sempre que nós ouvirmos, ou discutirmos ou falarmos sobre o aborto, não podemos esquecer. Estamos falando de gestação, fecundação. Então, estamos falando de reencarnação. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo chamado Corpo. E olha que interessante a explicação de Emmanuel para corpo. Lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Olha que coisa importante, né? Ele está nos lembrando que é o espírito que preside a formação do corpo e que lhe dá a formação e a sustentação, conscientemente, em espíritos já numa graduação superior, né? Mais lúcidos, mais senhores de si, com a sua mente mais vigorosa, sustentam conscientemente a formação e a sustentação do corpinho, lá na barriga da mãe. Desde a hora da primeira organização fetal, quer dizer, o espermatozoide encontrou o óvulo, dividiu, né? Ali de 2 passou para 4, de 4 passou para 8 células, e ali começa aquela multiplicação celular que vai dando formato ao corpo. Quem preside essa formação é o espírito, através do seu perispírito. Né? E ele põe, não obstante, quase sempre, sob os cuidados de mensageiros da providência divina. Então, existem organizações no plano espiritual com trabalhadores especializados na reencarnação. E são eles que auxiliam os espíritos nessa vinda aqui para a Terra, na reencarnação, e também na organização do seu corpo, né? Que acontece naquele momento em que fecunda, o perispírito se liga e começa a imprimir a forma que o corpo vai ter. Muito bem, nós encontramos isso bem explicado no livro Missionários da Luz, em que André Luiz vai descrever a volta ou a encarnação, reencarnação do Segismundo. Né? O capítulo chama-se Reencarnação. Então, antes, aqui nós temos 4 itens. Esses 4 itens, eles se dão antes da fecundação. Olha, reconciliação com o futuro pai. Porque o Segismundo é um antigo desafeto do pai. Então, através do sono, eles vão se encontrando até que haja, por intervenção dos amigos espirituais, uma reconciliação entre eles, porque a situação deles tinha sido muito trágica, né? Tinha acontecido um assassinato, então o Segismundo precisa voltar para reconstruir os laços de amor com esse pai. E os mentores conseguem isso. A afinização com ambos os genitores. Então, o espírito do Segismundo já começa a participar, está ali presente na ambiência daquela família ou daquele casal, até 6 meses antes de acontecer a concepção.
Muito bem. E aí André Luiz vai descrevendo que os amigos espirituais, né, esses trabalhadores especializados, vão auxiliar o Segismundo. Já aconteceu a afinização, a reconciliação com aquele desafeto, antigo desafeto que agora vai ser pai, e aí inicia o restringimento do perispírito, é a diminuição do perispírito. E o Segismundo vai entrar no entorpecimento relativo. E ali ele vai se aproximar cada vez mais da mãe, da forma perispiritual ou fluídica da mãe. E vai começar ali a se afinizar perispírito a perispírito. Muito bem. Só depois é que acontece a concepção. E aí é a união do espermatozoide e do óvulo. Em seguida, ou nesse momento exato, imediata ligação fluídica à matéria fecundada. E a partir daí, o espírito passa a presidir a formação do corpo, ligando-se molécula a molécula, através do perispírito, que assim funciona como molde. O estudioso Hernani Guimarães Andrade deu esse nome MOB, quer dizer modelo organizador biológico. Ele está falando do perispírito, que é o corpo do espírito que nos acompanha quando nós estamos lá no plano espiritual, depois do desencarne. Seguimos com o nosso perispírito e numa próxima reencarnação vamos voltar com o nosso perispírito. Então, as marcas, as vivências, né, vão gerar marcas no perispírito e é o perispírito que vai imprimir nesse novo corpo a forma que for mais adequada a ele, no sentido de resgate de suas faltas e de oportunidades de crescimento. Então, o corpo não é por acaso. Não existe acidente genético. Uma anencefalia, por exemplo. Isso tudo é planejado lá em cima, antes do reencarne. Certo? Então, estamos aqui para chegarmos lá no espírito abortado. Imaginemos aqui a situação do Segismundo. Olha quanto trabalho, quanto planejamento para que ele chegasse à concepção e pudesse se ligar ali àquele corpinho em formação. E ali, aconchegado naquele útero, aguardar o seu momento glorioso de nascer aqui na Terra novamente, junto com aqueles a quem ele precisa reconstruir os laços afetivos, os laços de amor. É tudo muito importante, é tudo muito delicado, é tudo muito trabalhoso, né? Não há caso numa reencarnação. Como se sentiria o Segismundo se a sua mãe, depois de tudo isso, se ela falasse não quero e cometesse o ato, o aborto? Que consequências tem para o espírito o aborto? Questão 357. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, é como se o aborto, com esse ato, a mulher, os responsáveis por ter levado a efeito, rasgassem folhas e folhas de planejamento espiritual. O espírito precisava vir, os pais precisavam que ele viesse, mas o aborto tornou aquela existência nulificada e ele terá de recomeçar. Então, é um atraso na evolução, não só desse espírito, como também dessa família, porque na constituição da família também há programação no plano espiritual. Vejamos que poderia reencarnar aqui, ali com essa família, um grande amigo. Aquele que na idade avançada dos pais fosse o seu amparo, um arrimo de família, por exemplo, um apoio para as horas difíceis, que seria aquele filho, mas o aborto foi
e rasgou e jogou tudo. É muito triste a situação do espírito que sofre o aborto. Quais são essas consequências para o abortado? Primeiro, o sentimento de rejeição, porque ele não foi aceito. Não quiseram que ele viesse. A tristeza, a dor, muitas vezes o desespero, dores, marcas perispirituais consequentes do trauma, porque os espíritos, ou melhor, médicos, trabalhadores da saúde que já fizeram pesquisas nessa área da vida fetal e de abortos, constataram lá o sofrimento do feto. E tem até uma pesquisa que gerou o livro O Grito Silencioso, era lá do feto sofrendo na hora que ele está sendo morto no útero. Né? Então, isso traz um trauma perispiritual, não é o perispírito que está ali formando aquele corpinho? Vai marcar o perispírito também. E tem dor nesse momento. Pode gerar ódio, desejo de vingança. Espíritos abortados podem se tornar obsessores, porque isso vai depender do grau evolutivo do espírito que está vindo. E se for aquela oportunidade que ele vai ter de se reconciliar com alguém, que ele sabe que ele precisa e que aquela mãezinha no plano espiritual confirmou, sim, eu te aceito, pode vir. E ele precisa muito vir. Se é um espírito que psicologicamente não dá conta dessa rejeição, ele pode odiar. E ele pode ter o desejo de vingança. E a mulher passar a ser objeto de obsessão por esse espírito que não pôde nascer. Essa é consequência para os abortados. E também para os abortistas, né? Então, a gente fala aqui do pai, da mãe e do pai, porque numa sociedade em que a mulher tantas vezes é deixada de lado, está em segundo plano, né? Para não falar uma sociedade machista, a gente queria evitar de falar esse nome, né? Para não falar do feminismo, né? Que daria um estudo à parte, né? Tão deturpados que estão esses conceitos na nossa sociedade atual. A mãe é responsabilizada e muitas vezes o pai não participa de modo algum. Nem às vezes nem fica sabendo que aconteceu o aborto. Né? Mas não fica para os olhos da terra, desencarnado. Porque diante da lei divina está lá escrito. Ele seria pai e negligenciou, e não aceitou. Isso fica registrado também na história desse espírito masculino. Né? Então, não tenhamos dúvida disso. Né? A consequência para a mãe, mas também é para o pai. Não seja aqui, nessa vida, consciencialmente, ele vai ter que se acar com essa consequência. E se ele nem ficou sabendo, lá no plano espiritual ele vai ficar sabendo. Se não soube, é porque se relacionou com alguém a quem ele abandonou. O profissional da saúde, ou não da saúde, né, que praticou o ato com suas próprias mãos. A família que apoia, que incentiva, ou até que exige que a sua jovem pratiquem o aborto, se engravidam fora de uma condição socialmente aceita na concepção dessa família. Então, também são responsáveis. Também estão ligados todos nessa trama do rasgo dos planejamentos espirituais, né? Que tiveram como consequência essa dor, essa rejeição, e o espírito ter que recomeçar, né? Aquela existência que foi perdida. E os circunstantes também, né? Eles também têm consequências. Pode ser um amigo,
pode ser alguém que estava próximo e comentou, incentivou, faz mesmo, isso não é nada, não tem problema nenhum, né? Podem ser esses grupos organizados que pregam, têm como ideologia, né? E que incentivam as mulheres a lutarem pela legalização, né? Eles também são de circunstâncias, eles estão em volta ali, compondo coletivamente uma ideia que pode atingir muitas mentes imaturas, né? Muitas situações de pessoas que estão vivenciando a sexualidade de forma descompromissada, sem responsabilidade, né? Porque o sexo irresponsável é que vai levar a uma gravidez indesejada. Muito bem, então, todos esses, ao chegarem ao plano espiritual, vão estar diante da própria consciência e vão ter que reaprender e se haver com essas consequências, que foi uma infração à lei. Eles infringiram a lei de Deus e vão ter que se quitar. Muito bem, nós temos no livro Nosso Lar, no capítulo 31, uma história clássica, que é muito estudada, né? Assim, muito comentada pelos espíritas nos seus estudos, que é a situação no plano espiritual de uma aborteira, né? O título é Vampiro. Esta mulher não pode receber nosso socorro. Então, é a mentora lá de Nosso Lar, responsável por uma área ali de atendimento a espíritos em desequilíbrio, falando com André Luiz, que André Luiz queria que ela entrasse, que ela estava pedindo lá no portão para entrar, que ela estava sofrendo. E aí, Narciso, se eu não me engano, fala com ele: essa mulher não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Então, essa era uma aborteira. Ela praticava infanticídios, né? Que aqui a mentora, lá de Nosso Lar, explica, ela ainda não está em condições de ser socorrida, porque não há nela ainda arrependimento. Então, aqui a gente vê claramente as marcas perispirituais do ato cometido por essa mulher que não praticou em si 8 abortos, mas ela praticava, né? Ela era uma aborteira. E temos um outro caso também bastante contundente no livro Vozes do Grande Além, que se chama, o título é Uma Aborteira. É a história de uma mulher simples que era médium. E ela tinha a faculdade de cura, mas levada pela ilusão do mundo, ela começa a praticar aborto por dinheiro. E assim ela vai angariando bens materiais, uma casa maravilhosa, dá estudo para a única filha e trata que essa única filha como uma princesa. Acontece que ela já tinha até ajudantes, já tinha até contratado auxiliares para essa prática ilícita que ela cometia e ganhava dinheiro com isso. Acontece que um belo dia, uma das suas ajudantes atende uma jovem que vem a falecer. Começa a ter uma hemorragia em seguida do aborto. Depois ela vem a saber que é sua própria filha. Então, ela vai contar aqui, nesse livro Vozes do Grande Além, a situação dela no plano espiritual. A morte me arremessou à sinistra região em que me vejo, cercada por largas nuvens de lodo e sangue, escutando os comoventes vagidos de criancinhas assassinadas.
Tenho vivido num lago de sangue, de treva, de dor, de angústia, de maldição. Somente agora, depois de muito orar e padecer, ouvi novamente a voz do Dr. Bezerra de Menezes, nosso amado benfeitor. Um novo serviço ser-me-á confiado. Então, nós dissemos, né? Ela era médium. Ela ouvia a voz de Bezerra de Menezes no começo das suas tarefas mediúnicas, mas ela se desvia e vai se tornar uma aborteira. Então, a situação dramática no plano espiritual, em que a consciência não a perdoa, né? E quem sabe, né, esses vagidos que ela ouve também não seriam espíritos que estavam ali vingativos por não terem podido nascer. Então, aqui a gente vê 2 exemplos de situação no plano espiritual de espíritos aborteiros ou abortadores. Numa entrevista da doutora Marlene Nobre, já falecida, né? Médica ginecologista, foi presidente da AME, Associação Médica Espírita do Brasil Internacional, ela fala sobre o aborto e as consequências. O aborto traz consequências orgânicas, psicológicas e espirituais nesta existência e na outra, para a mulher que o provoca, para o companheiro que não a apoia na gravidez e para a equipe de saúde que o executa. Não há como negar, porém, que as consequências são mais graves para a mulher, porque desde tempos imemoriais ela traz no seu psiquismo o compromisso com os entezinhos que necessitam vir ao mundo para progredir. Essas consequências tomam o nome de obsessão, depressão, disfunções e doenças orgânicas do aparelho genital. Então, nessa sociedade que vivemos hoje, em que ouvimos falar das estatísticas dos casos de depressão, e cada vez crescem mais, né? Será que aí por detrás não tem muitos casos de mulheres que cometeram aborto? Entendemos que sim. Ao estudarmos e encontramos relatos de mulheres, sobretudo através de Divaldo Franco, nesse livro aqui, Sexo e Consciência, são relatos de Divaldo nas suas diversas palestras, conferências, e na lida com as pessoas que procuravam sofrimento, sobre essas consequências para a mulher ainda nessa existência. E essas consequências vêm, se não imediatamente, é mais difícil vir imediatamente, se não é aqueles casos de obsessão, né? Mas podem vir na idade madura, quando aquelas ilusões da juventude, aquelas vivências de levar a vida irresponsavelmente passam, né? Que todos vamos chegar lá, se não desencarnarmos antes, vamos chegar na idade madura, na velhice, e é nesses momentos em que a mulher vai apresentar as suas deficiências psicológicas, às vezes orgânicas, né? Mas, sobretudo, emocionais, como consequência de abortos provocados. Olha o que Divaldo registra nesse livro. Um ato como esse é programado nas trevas da consciência da mulher, que por alguma razão se sente culpada ou deseja vingar-se daquele que a fecundou e a abandonou. Em nenhuma circunstância serão encontradas justificativas para o infanticídio. Não somos os autores da vida. Por isso, não temos o direito de submetê-la aos nossos caprichos, eliminando-a. Então, aborto, jamais. Meu corpo, minhas regras, sim. Mas desde que exista a fecundação, já há uma outra vida
com seus próprios direitos, que devem ser respeitados. Pois a mulher já traz em si, como disse a doutora Marlene Nobre, o seu psiquismo já formatado para a maternidade. São muito graves os efeitos na economia moral de quem opta por fazer o aborto ou de quem o incentiva. Então, aqui ele está incluindo os circunstantes, né? Os circunstantes. São muito graves os efeitos na economia moral. Interessante esse termo, né? Não são poucos os casos de obsessões que têm sua origem no aborto provocado. Como a gente já relatou, falamos aqui, e as obras espíritas trazem diversos casos. Nos livros de Divaldo, nos livros de Chico Xavier também, né? Tem um outro livro de Luiz Sérgio, que se chama Deixe-me Viver, vai relatar uma colônia no plano espiritual que recebe espíritos abortados. O livro vai falar só sobre isso também. Consequências para a mulher, então. Vamos ver aqui, né? Depressão, arrependimento, culpa, solidão. Já pensou aquele filho que seria o apoio da velhice? Ou aqueles filhos que formariam, né, o aconchego para essa mãe ou para esses pais na idade avançada? Podem gerar uma simples solidão para essas criaturas que optaram em fazer o aborto e esses filhos não vieram. E vai ter arrependimento, e vai ter culpa, porque a solidão é uma prova muito difícil aqui na Terra. Obsessão, que é o que nós já citamos, e também de Divaldo Franco, por parte do ente rejeitado. Se ele não tem condição moral ainda para o perdão, né, ou a condição psicológica para o perdão e esquecimento, ele pode se tornar um obsessor. E como nós falamos aqui da idade madura, né, distúrbios psicológicos ao chegar na idade madura. Pelos relatos de Divaldo Franco, ele cita até o termo pseudo-esquizofrenia, né? A mulher entra num estado psicológico deprimente, com características de esquizofrenia. E se for levantada a ficha, né, espiritual dessa vida de encarnada, ela pode ter se comprometido, né, com espíritos que viriam e ela não permitiu que viessem. Os problemas orgânicos, que podem começar já desde essa encarnação, e o resgate das faltas em próxima reencarnação ou reencarnações, né? Então, esses problemas, eles podem surgir agora ou podem surgir depois, e certamente o espírito, ele precisa se refazer, né? Ele precisa se quitar com a lei, né? Pois como o Evangelho nos ensina, né? O Pai não quer a morte do criminoso, ele quer a morte do crime, né? Não quer a morte do pecador, ele quer que a gente não peque mais, né? E para que isso chegue ao nível consciente, né? Para que a gente promova uma evolução consciente, é preciso a experiência do resgate das faltas. E que vão acontecer em encarnações próximas. Mas, para aquele ou para aquela que já cometeu esse ato, que possa estar nos ouvindo, ou alguém que possa entrar em contato com essa mensagem de hoje. E agora? Né? Eu já pratiquei o aborto, e agora? Primeira coisa, entendimento, né? Procurar esclarecimento como esse, que a doutrina espírita é perfeita em nos dar, porque é ela que trata da vida e do espírito, né? Conhecer a doutrina espírita e promover o auto-perdão, né? Porque nós precisamos caminhar, nós precisamos continuar a caminhada evolutiva. Não, o arrependimento, sim,
Isso é importante. Mas não parar ou estagnar. É preciso continuar a caminhada, né? E para isso o auto-perdão. Não no sentido de entorpecimento da memória ou a negação do que aconteceu, mas a tomada de consciência do erro e assim o auto-perdão. Se puder, tenha filhos, né? Às vezes ainda há tempo para a mulher resgatar essa falta tendo filhos nessa encarnação. E se já não puder, adote, né? É possível adotar crianças no Brasil, no mundo. É possível adotar. Ou então, adote alguém emocionalmente, cuide de alguém. Tá? Nós estamos colocando aqui, gente, ainda é do livro Sexo e Consciência, que traz os relatos de Divaldo. Aqui é um pequeno resumo dos aconselhamentos, né, que ele deu durante esses anos todos para essas mulheres que chegam em grande sofrimento e se abrem com ele sobre essa questão do amor. Né? Então, ele diz isso, adote uma criança, adote alguém emocionalmente, cuide de alguém, dê o seu amor para alguém. E trabalhe no bem, porque essa é a nossa grande chave, né? Que nos abre a porta para a felicidade verdadeira, né? É amar o nosso próximo, é promover o bem, o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor, é promover a vida, né? É dar continuidade à vida, é permitir que os filhos venham. Né? Isso é trabalhar no bem. E a caridade de forma geral. Né? As oportunidades estão aí. É só começar pelo querer. Pratique a caridade. Aqui nós temos essa cena belíssima de Jesus acolhendo em seus braços uma jovenzinha, né? E escolhemos essa passagem, que é a passagem da mulher adúltera, quando Jesus não a condena e fala apenas vá e não peques mais. Então, Jesus não vem condenar aquela que praticou o aborto, mas quer que ela se modifique, né? Então, o nosso posicionamento em relação à legalização do aborto, o espírito é totalmente contra, em qualquer situação. Vamos seguir adiante, queremos trazer aqui alguns relatos. Se fosse legalizado pelos homens, o aborto continuaria crime aos olhos de Deus. E os relatos que nós queremos trazer, meus irmãos, são percepções mediúnicas obtidas em reunião de desobsessão, em atendimento a espíritos que sofreram aborto ou espíritos abortistas. A nossa casa de trabalho, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em sua reunião de desobsessão, trabalha com temas específicos durante alguns períodos do ano. E existe esse tema dos espíritos abortados e abortadores ou abortistas. Então, nós trouxemos aqui o registro de uma percepção mediúnica. E vamos pedir licença para ler para você. Um espírito trabalhador de nossa casa me convidou a acompanhá-la. Região trevosa, onde em abertura no solo havia uma escadaria estreita, em forma circular, com paredes de pedras, e eu comecei a descer. Isso é a médium descrevendo. Ao fim da escada encontrei um salão cujas paredes de pedra formavam uma espécie de piscina ou lago subterrâneo. Percebi a presença de espíritos mergulhados naquele líquido, cada qual envolto em bolsa própria e outros livres. Todos se movimentavam como se nadassem em líquido amniótico. Eles não tinham forma humana definida. Mantinham a forma que tinham quando foram abortados. O trauma do aborto
os havia paralisado naquele momento mental. Por falta de capacidade de entendimento de suas próprias situações, permaneciam assim em estado embrionário, sem forma definida, mergulhados em líquido plasmado por eles próprios, no qual se sentiam ainda no útero. Seus movimentos eram bruscos e outras vezes lentos, semelhantes a grandes amebas. Espíritos especialistas monitoravam carinhosamente a situação de cada um, mas não poderiam tirá-lo simplesmente dali. Só no momento propício de despertamento individual seriam delicadamente retirados e levados para incubadoras e tratados seus perispíritos. Percebi que no plano espiritual ligado à nossa casa, há vários departamentos para tratamento de espíritos que praticaram o aborto, de acordo com a gravidade de cada caso. Espíritos abortistas encontram-se em cursos, fazem estudos e assistem palestras sobre o aborto, a origem da vida, a valorização e o respeito à vida e preparam-se para novas experiências. Como é abençoada a reencarnação! Permite que aqueles que se envolveram nesse delício tenham novas oportunidades em novas experiências reencarnatórias. Daí a preciosidade de uma gestação. Então, meus irmãos, nós vamos concluindo com esse relato, de percepção mediúnica em reunião, sobre um local onde espíritos estão em grande sofrimento, mas que eles vão ser tirados dali no momento oportuno, e esses cursos que existem no plano espiritual para que esses espíritos reencarnem em novas oportunidades, novas experiências. Deixamos aqui esse lindo olhar de um bebezinho exclamando: deixe-me viver. Desejamos a todos o bom ânimo que o nosso meigo e doce Rabi possa nos dar bom ânimo para seguirmos adiante. Obrigada.